Ah, muito obrigado. Gosta de viajar, Beto? Já gostei, hoje eu tenho medo. Ah, é o que o povo está fazendo, viu? Você acredita que as pessoas estão mais reclusas e com isso o setor de turismo fez um levantamento no período em relação a 2020 e 2021. Anota aí o prejuízo de 341,1 bilhões de reais, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Esse cálculo considera o quê? O período entre março de 2020 e abril de 2021. Nós sabemos que o setor mais afetado, um deles, né, foi justamente o setor do turismo, junto com o de eventos, mas o número é muito exorbitante, se formos observar, mas mesmo assim algumas pessoas praticaram turismo, principalmente interno no Brasil, indo para o Nordeste, alguns indo para o Sul, alguns países que permitem a entrada de brasileiros ainda, algumas pessoas viajando, mas o turismo teve uma queda, tem muitas empresas fazendo grandes promoções para atrair, pelo menos para um próximo período mais calmo em relação à pandemia, a presença do turismo. Algumas cidades prejudicadas, e por incrível que pareça, tudo decorrente ao setor de eventos, foi São Paulo. São Paulo realmente teve uma queda de quase 41% do turismo aqui em nosso estado, então é muito preocupante. Já o Rio de Janeiro teve 32% da queda. Isso afeta muito, né, Beto? Porque nós tivemos no ano passado o carnaval e esse ano nós não tivemos o carnaval, e o carnaval tem muita movimentação de pessoas aqui no nosso território. Outro ponto também foi o Ano Novo, né, no Rio de Janeiro, ali em Copacabana, que teve a sua restrição física em relação ao governo local e também o alto número de pessoas infectadas. Então, esses tipos de festividades que movimentam pessoas faz com que esse bloqueio e a renda, obviamente, caia. Você estava falando aí sobre a pandemia, sobre a vacinação em alguns países. O Brasil está na posição número 59 de países que já imunizaram a sua população. O Brasil consegue, aqui na América Latina, né, mais exatamente na América do Sul, ficar atrás de Chile, que já imunizou 45% da sua população, e também o Uruguai, 36%. Isso impacta diretamente na questão do turismo. Por quê? Tivemos até jogos da Libertadores da América, o caso do Grêmio, que teve que jogar no Paraguai e não pôde jogar no Equador, decorrente ao alto número de infecção e de mortes aqui no nosso território. Então existe já esta contrapartida de insatisfação do brasileiro ou do turista brasileiro indo para outros países, e deve se estender ainda em um determinado período, viu, Beto? Estava vendo duas notícias que me chamaram a atenção hoje, Sidney. Uma diz respeito à volta dos cruzeiros, né, os cruzeiros marítimos que estão voltando na Europa e tem previsão de chegada aqui no Brasil no mês de outubro. Mas eu vou te contar, nesse ritmo que nós estamos aqui, isso depende do governo federal, de autorização do governo federal, mas participar de um cruzeiro com uso de máscara, distanciamento, protocolos, eu não sei se o pessoal estará muito animado não, viu, Sidney? Olha, Beto, eu acredito que o cruzeiro, ele seja, se seguir uma linha de protocolo sanitário, ele é muito seguro, porque quando a pessoa for fazer o seu acesso ao barco, a semana passada, deixa eu até contar um case de sucesso, eu fui fazer uma live na sexta-feira, um dia depois da minha, né, vai fazer uma semana. Antes de entrar no estúdio, eu passei por um teste PCR rápido ali, e detectou que eu estava negativo. Então, se a pessoa estiver com o protocolo da vacinação, se ela fizer o teste ali na hora da entrada do barco, saiu um resultado que leva 10 minutinhos, o barco, né, o próprio navio, ele será o lugar mais seguro para aquelas pessoas, porque não haverá acesso de outras pessoas para aquele veículo. Então isso é muito interessante, porque se for seguido uma linha protocolar sanitária, com certeza é só não parar e atracar em nenhum lugar, ficar dentro do Exatamente. navio 4, 5 dias. Então é uma opção que não é inválida nesse momento e vale até para o Brasil, velho.
O problema é que há muita, por exemplo, há muita movimentação desses barcos, por exemplo, para o Uruguai e para a Argentina também, que certamente não receberão esses turistas de alto mar, né? Não, e é aquela coisa, é o desvio, né? Então você pode. Mas o Brasil não está nem sendo aceito fora. Imagine aceitar outras pessoas. Por exemplo, aqui sem defender bandeira, direita ou esquerda, centro, não importa. Eu sou um cara apartidário, não tenho partido nenhum, mas vamos lá, não seria já necessário fazer um bloqueio de aviões que estão vindo da Índia? Sim. Onde estão morrendo 4.000 pessoas, porque outros países vetaram a nossa presença, Inglaterra, Estados Unidos, a Europa quase toda, brasileiros não podiam entrar porque nós éramos o epicentro da pandemia. Agora a Índia é o epicentro e o Brasil de portas abertas para receber todo mundo. E nem por quarentena os estrangeiros passam aqui no nosso território brasileiro. Então existe uma permissividade gigantesca que nós teríamos que rever isso. E em relação ao turismo via navio, a gente vai ter que esperar muito tempo. E se nós formos pensar em turismo interno aqui, vai ficar muito mais complicado, Beto, porque as fronteiras elas são abertas. O Brasil não tem restrições para os países vizinhos e nós só não temos fronteiras com Chile e Equador. Então complica muito. Verdade, verdade. Lembrando, né, claro que o vírus chegaria aqui no Brasil de qualquer forma, mas chegou em nosso país, chegou exatamente em São Paulo, com um turista que esteve na Itália, né, Sidney? Isso demonstra os riscos das viagens internacionais. E enquanto isso, o setor de turismo vai amargando muito, muito, muito mal. O seu setor. E detalhe, agora já que a gente está falando muito de turismo, que é interessante viajar, você adora viajar, eu também adoro viajar, Nova York já está aberta. O Sim. prefeito de Nova York falou assim, galera, vem para cá que a gente vai te receber de braços abertos, tal, e ainda você desembarcou no aeroporto aqui, John Kennedy, você ainda recebe uma vacinada para você ficar tranquilo em nosso país. Olha que coisa linda, né? Como o país é moderno, os Estados Unidos, e aqui no Brasil você entra no país, você é infectado. É basicamente isso, Beto, é ao contrário. Tá certo. Para nós o problema será entrar nos Estados Unidos sem a quarentena. Mas muito bem. Sidney, amanhã vamos falar um pouquinho também. Olha, estou vendo aqui para a gente encerrar a queda do índice de atividade econômica em 1,59%. O Banco do Brasil acaba de divulgar esse índice, que é uma prévia do PIB. A tendência é cair ainda mais, porque ainda o Brasil vive essa situação. O terceiro depósito hoje do auxílio emergencial de R$375. Então tem muitos setores afetados e faz com que o PIB, na questão do comércio, serviço, a indústria ainda está tendo uma evolução. Anunciei recentemente que 6,5%, mas teve uma queda em relação à comparação ao ano passado, de uma queda de 1 ponto. Então essa oscilação nós teremos muito no decorrer ainda do ano e impacta diretamente para o próprio empresário, as pessoas que pensam em empreender. E um último detalhe, né, aquela questão, né, ainda nós temos a oscilação do IGPM, que é o imposto que é considerado o imposto do aluguel. Então, tem essa questão por causa que os combustíveis ainda sofrem muitas alterações para cima e numa queda, principalmente pelo alto preço do petróleo fora do nosso país. Tá certo. Sidney, agora eu prometo te liberar. Quanto está o preço da gasolina aí em São Paulo? Depende, Beto. Num posto normal, eu pago R$5,7. É um posto, vou até falar a marca, que a gente não tem restrição aqui, posto Shell. O que me estranha muito, que você vai num posto Petrobras, né, a Petrobras é pública, e você paga R$5,40, R$5,50, né? E o álcool você paga em torno de R$3,89, mas já tem lugares que estão a R$4,20, R$4,25, entendeu? Então está muito alto, aí tem que fazer aquela continha para saber o que é mais razoável você colocar no seu veículo, se é justamente gasolina ou álcool, se o seu carro for flex, né? Então a tendência é o seguinte, quer um conselho? Anda de transporte público, mas com uma capa protetora, ou pede aqueles motoristas de aplicativos ou um táxi, que fica muito mais vantajoso para o seu bolso. E melhor ainda, compre uma bicicleta, porque você vai ficar saudável e ainda vai economizar e vai chegar da mesma forma nos lugares aonde você vai. Valeu, Sidney. Uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Obrigado.